convidando para conversar conosco o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, o economista Aode Cunha. Aode, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Carolina. Bom dia. Muito obrigado por nos atender. Aode, nós estamos aqui tentando compreender essas medidas que o governo está tomando no sentido de reduzir as suas despesas e principalmente agora com essa medida, despesa com pessoal. Na sua percepção, na sua perspectiva, o senhor vê uma possibilidade de essa medida ser mesmo eficiente, um PDV do governo federal? Daniel, como todos sabem, o governo, não só o governo federal, mas estados e municípios, principalmente estados, né, nos últimos anos tiveram um crescimento muito acentuado da despesa pública e principalmente dos gastos de pessoal, que cresceram bem acima da inflação e mesmo acima da receita pública. Então, em algum momento, será preciso um esforço maior de controle desta categoria de gastos. Agora, o uso dos programas de demissão voluntária aqui no Brasil, seja em estados no passado ou em algumas tentativas do governo federal, com exceções de programas concentrados e muito específicos em algumas empresas estatais, mas de uma maneira geral, ele não funcionou para ser uma medida relevante do ponto de vista de controle de gastos de pessoal, por várias razões, né? Porque ele tem uma dimensão reduzida, porque ele também implica em gastos acentuados para que esse programa seja realizado e principalmente porque na maioria das vezes eles não atingem as principais categorias de gasto de pessoal, né? Onde o gasto pessoal ele é maior, ele é mais relevante, onde os salários são maiores, até porque não há um incentivo, né? A grande parte dos servidores que recebem mais, tem estabilidade, eles não optam, acabam não optando, né? Acabam saindo muitas vezes servidores porque alguma razão específica ou porque tem alguma oportunidade no setor privado, acabam fazendo esse movimento. Então, geralmente, o histórico que nós temos não é de que isto seja uma medida relevante para controle de gastos pessoal. Nós temos que ver como é que vai ser a medida provisória, mas não me parece que seja uma medida efetiva e relevante para esse esforço de ajuste fiscal do governo federal. E o que seria uma medida relevante para controlar esse tipo de gastos? Porque a gente pega aqui a planilha do governo federal e o que eles dizem é que esse é o segundo peso em cima do orçamento depois das aposentadorias, depois da Previdência, com 284 bilhões de reais com a folha de pagamento. Então, o ministro do Planejamento diz que vai fazer com esse PDV tentar fazer uma economia, reduzir essa folha em 1 bilhão de reais por ano. Se não é eficiente, o que seria eficiente, secretário? Carolina, o nosso problema é que, veja, a gente está falando sobre um esforço de uma medida que muito provavelmente não vai representar nem 0,5% do total do crescimento de gasto pessoal. O grande problema foi que o setor público brasileiro concedeu reajustes salariais nos últimos anos de uma maneira muito superior ao crescimento das próprias receitas que já cresceram mais do que a inflação. Já não teve um problema no Brasil no setor público de falta de crescimento de receita, de carga tributária. Teve que o gasto cresceu muito. Cresceu muito por quê? Porque os governos foram excessivamente benevolentes no em reajustes salariais, em crescimento de gasto. Nos estados, 80% na média da receita líquida dos estados é gasto de pessoal. Então não haverá outra medida que não o controle do gasto de pessoal para fazer ajuste. No governo federal, esta conta de pessoal ela é relevante, mas não é tão grande que nos estados. No governo federal é parte pessoal e parte são chamados programas de transferência de renda, né, que inclui programas de auxílio à educação, renda básica, enfim. Mas eu não estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, controlar o crescimento de gasto pessoal é muito importante. Agora, nós vamos ter que fazer isso não só com esses programas pontuais. O governo federal, na minha opinião, e alguns estados vão ter que entrar numa discussão que é muito difícil, inclusive talvez de revisão de alguns reajustes já concedidos. Vão ter que discutir, por exemplo, as contribuições do funcionalismo para o próprio modelo de previdência. A previdência pública é outro ponto relevante.
Então, não é que o controle de gasto pessoal não é importante, é o mais importante, é a principal conta. A meu questionamento, eu quero ainda ver a medida provisória, é o quanto vai ser relevante num universo de centenas de bilhões de reais, né, uma medida como o PDV. Então, eu acho que esse é o ponto, é a eficiência da magnitude. Essa medida, talvez uma medida pontual, junto com várias outras, possa ajudar. Mas ela, em si, ela tem um impacto muito reduzido sobre o total da conta de pessoal. Uhum. Esse secretário Euode Cunha, economista, nós estamos fazendo aqui um exercício para tentar antever algumas medidas que o governo pode tomar nesse ano, no sentido de cortar despesas e aumentar receitas. Esse é o balanço, né, que o governo tem que fazer. O senhor olhando e tem uma análise muito qualificada aí sobre as contas públicas do governo, que medidas podem ser tomadas ou que medidas podemos esperar nesse segundo semestre pelo governo federal no sentido de corte de despesas e aumento de receita? Aumento de receita a gente viu já na semana passada a elevação da carga tributária sobre os combustíveis. O senhor imagina que isso possa se repetir ainda nesse ano? O governo possa recorrer mais uma vez a esse instrumento? Escola, eu acho que infelizmente sim. Essa é a realidade que nós temos pela frente. A equipe econômica do governo federal ela é muito qualificada, né? Não é só lá o ministro Meirelles, você tem uma equipe na Secretaria de Acompanhamento Econômico, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Política Econômica e de técnicos, de economistas muito qualificados. O grande problema é que o estoque de problemas que foi acumulado nos últimos anos é muito grande para ser resolvido em pouco tempo. E as principais medidas que nós precisamos, na verdade, são medidas que arrumem as contas públicas ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos. Nós não vamos conseguir resolver o grande rombo fiscal de uma maneira muito imediata. A grande medida, a melhor medida que nós temos é ainda a reforma da Previdência, que vai trazer resultados lá à frente. Mas qual é o problema? O problema é como é que nós chegamos até essa estabilização do tamanho do déficit fiscal aí, que provavelmente vai passar da casa dos 150 bilhões esse ano. A dívida pública, que cresce muito rapidamente e está caminhando para ir para cima de 80%, que é uma trajetória muito perigosa. Então o governo federal ele precisa ao mesmo tempo fazer reformas, como o teto dos gastos, mas principalmente a reforma da Previdência, que sinalize que em algum momento lá na frente esse rombo fiscal vai começar a diminuir. Agora, ele precisa também, para poder fechar as contas nesse ano e no próximo ano, ter medidas mais rápidas. Como ele não está conseguindo avançar em cortes maiores ainda na despesa, não achou mais o que fazer, começam a faltar recursos para várias contas, ele está optando por aumento de impostos. E provavelmente ainda precisará fazer um pouco mais. Esse é o grande problema. Como nós não fizemos a coisa certa no passado, como nós permitimos que a despesa pública crescesse excessivamente, o que sobrou agora, nesse momento imediato, como ajuste transitório até que se façam reformas, é, infelizmente, mais aumento de impostos. É o que eu sempre digo. Quando a sociedade não consegue se mobilizar para fiscalizar, para controlar a expansão do gasto público demasiado, não há outro custo que não um aumento de impostos, né? A gente sempre se rebela, com razão, porque a carga tributária no Brasil já é muito alta para um país de renda per capita média, quando há aumento de impostos. O que a sociedade não conseguiu amadurecer e se dar conta é que esse aumento de impostos ele fica desenhado lá no passado, quando o gasto público cresce irresponsavelmente. Então, infelizmente, Escola, eu acho que ainda nós veremos mais aumentos de impostos nos próximos meses, no próximo semestre. A crise política, secretário Euode Cunha, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, a crise política, ela acabou atropelando as discussões sobre a reforma da Previdência. E agora não há nem perspectiva e não se imagina que o governo Temer tenha o apoio suficiente para levar isso adiante no Congresso. Qual é o preço que nós estamos pagando, o país todo está pagando, por adiar a reforma da Previdência? É um preço muito alto, Escola, porque cada ano que nós não fizemos a reforma de Previdência, né, grosso modo, nós estamos falando em um aumento de mais 50 bilhões aproximadamente no déficit de Previdência. Estou falando do setor público e setor privado também, né, o regime geral de Previdência. E o que significa, então, que a dívida pública vai aumentar mais.
Esse é um custo que todos os brasileiros têm que pagar e significa que a probabilidade de mais aumentos de impostos aumenta ainda mais. E faltam recursos, evidentemente, para várias áreas importantes para a população, como saúde, educação, segurança. Então, esse é o grande custo de nós não conseguirmos aprovar agora, muito provavelmente, por esse contexto político que você já mencionou corretamente, não só a reforma da Previdência, mas outras reformas. A reforma da Previdência, ela é a mais urgente no curto prazo, para finalizar mais rapidamente que o Estado brasileiro não vai falir logo ali na frente. E ele pode falir, sim, ele pode quebrar no sentido de que faltem recursos para absolutamente tudo, porque o Estado daqui a pouco ele só vai ter recursos para pagar Previdência. Então, esse é um custo grande. Eu também acho que nós não vamos conseguir fazer uma reforma da Previdência como deveríamos fazer, ou próxima do que nós deveríamos, nesse contexto de fragilidade política do atual governo. Essa expectativa de reforma, na minha opinião, vai ser rolada para 2019, para o próximo governo. Então, o custo e o esforço necessário para o próximo governo, seja quem vença as próximas eleições, vai ser muito maior ainda do que precisaria ser. Secretária, os indicadores econômicos vinham apresentando uma leve recuperação. Tínhamos números positivos na inflação, queda de juros, alguma coisa no emprego. Quer dizer, a economia vinha mais ou menos tentando se recuperar lentamente. Até que ponto essa evidente crise nas contas públicas e o governo assumindo que está com uma crise gravíssima nas contas públicas, com dificuldade de fechar a meta fiscal, até que ponto isso pode atrapalhar nessa recuperação, como a gente costuma dizer aqui, da vida real? Ela atrapalha, já está atrapalhando, porque nós deveríamos ter uma recuperação de crescimento econômico maior, Carolina. O que está acontecendo agora é que nós paramos de piorar na intensidade que estava acontecendo nos 2 últimos anos. É bom lembrar que o Brasil, em 2015 e 2016, caiu, a queda de atividade econômica, de geração de riqueza, do PIB, foi de menos 7%. Então, o PIB encolheu mais do que 7% nos últimos 2 anos. Nunca isso aconteceu na história moderna, no último século, na história econômica do Brasil. Nós mais do que dobramos a taxa de desemprego, estamos aí com 13 milhões de desempregados. Então, o que acontece é que a nossa base de comparação é muito ruim. Qualquer melhora ou qualquer momento que nós paramos de ter essa deterioração, dessa sensação de um mínimo de conforto, que foi o que nós tivemos. Agora, a expectativa de que nós cresçamos menos de 1% nesse ano, ou até menos, há revisões que já falam em 0,5% para este ano, tendo tido uma queda de atividade econômica dessa proporção que nós tivemos, é um resultado ainda muito ruim. E ele só vai melhorar mais significativamente quando o governo federal, o conjunto dos governos, conseguirem sinalizar de uma maneira mais clara que ocorrerão reformas, que as contas públicas consolidadas de governo federal, estados e municípios param de piorar, e que com isso nós tenhamos uma retomada de confiança na economia, de expectativa de crescimento. E aí as reformas são muito importantes, porque não vai ser com aumentos pontuais de impostos num mês ou no outro mês que nós vamos estabilizar esse rumo das contas públicas. Vão ser com reformas consistentes, que sinalizem para os investidores, para as empresas, sejam investidores locais ou internacionais, que há estabilidade e confiança nessas contas do governo nos próximos 5, 10, 15 anos. Mas um governo mergulhado numa crise política como essa, que a gente acompanha aqui em Brasília, preocupado em sobreviver na votação de uma denúncia hoje, na votação de outra denúncia daqui a 15 dias, liberando emendas, cargos na estrutura pública, para garantir a fidelidade dos aliados, esse governo teria condições de fazer essas ações? Não, Carolina, você está completamente correta. Nessas condições não há um cenário factível de que reformas consistentes numa velocidade maior necessária aconteçam. Eu, de novo, acredito que essa expectativa ela vai ser rolada, vai ser jogada para o próximo governo, para 2019.
O nosso grande problema é que nós temos ainda 1 ano e meio, né, para vivermos, para atividade econômica, ter que gerar renda, ter que gerar emprego, e o que vai acontecer, no meu ponto de vista, vai ser este esforço de um lado do governo de tentar produzir medidas de ajuste mais pontuais, e aí, de novo, a história do PDV é um pouco isso, né? Eu não acho que seja uma medida muito relevante, que tem impacto significativo nesse esforço grande de ajuste das contas públicas, mas aí o governo dá um sinal aqui, aumenta um pouco mais de imposto ali e vai tentando levar essa situação até 2019. Nós só vamos conseguir resolver de uma maneira mais consistente quando nós tivermos um cenário político onde um governo com mais credibilidade política, com mais força no Congresso, com mais articulação no Congresso, consiga executar reformas que são difíceis, mas que o país precisa para voltar a crescer de uma maneira mais razoável. Tá certo. Ex-secretário da Fazenda, Odi Cunha, economista, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, Odi. Um bom dia para ti. Obrigado,